Nós seguimos falando sobre o colapso no Amazonas. A partir de agora, vamos conversar com o governador do estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Em primeiro lugar, governador, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a todos, estou aqui à disposição. Governador, o senhor foi muito criticado aí nas últimas horas porque no final de dezembro o senhor havia editado um decreto prevendo o fechamento do comércio não essencial, prevendo novas medidas de restrição de circulação, mas houve muitos protestos, principalmente por parte de comerciantes, e o senhor recuou dessa decisão. O senhor se arrepende disso? Todas as medidas que nós tomamos foram baseadas em avaliações técnicas e também levando em consideração a dinâmica social da nossa região. Quando eu baixei o decreto de restrição, foi exatamente para evitar as aglomerações e quebrar essa cadeia de transmissão do vírus. E naquele momento aconteceu exatamente o contrário. As pessoas foram para as ruas, começaram a fazer aglomerações e aí a gente entrou no entendimento de fazer uma construção junto com o comércio, com a indústria e também com os órgãos de controle de caminhar para uma flexibilização. E aí, posteriormente, houve uma decisão judicial em que a gente teve que efetivamente restringir essa circulação de pessoas e também o funcionamento de algumas atividades. Não se arrepende, então, né? Bom, todas as decisões que nós tomamos foram decisões baseadas em avaliações técnicas e levando em consideração essa questão da nossa dinâmica social, ouvindo também as ruas e tentando encontrar um equilíbrio, né, entre a proteção da vida das pessoas, que nós não abrimos mão disso, e também de garantir um mínimo de atividade econômica em funcionamento. Na posição em que eu estou de governador, na posição em que estão hoje as autoridades, principalmente os governadores e prefeitos, a gente tem que todos os dias tomar decisões difíceis e nem sempre a gente vai conseguir agradar a todos. E todas as decisões que a gente toma são decisões que são necessárias. E o governo do estado do Amazonas, eu tenho feito o que é necessário fazer. E, governador, teriam cerca de 500 pacientes à espera de atendimento, alguns deles estão sendo transferidos, a gente recebe essas informações. Gostaria de saber sobre esse transporte, como são escolhidos, quais pacientes vão viajar, como eles viajam, como é feita essa logística do transporte e para quais estados, principalmente, eles estão indo? Hoje, os pacientes que embarcam estão indo para Teresina, né? Um grupo está saindo agora para Teresina, e aí a gente está embarcando aqueles pacientes, de acordo com a orientação dos profissionais do Ministério da Saúde, são aqueles pacientes moderados, né? Aqueles pacientes que estão orientados, aqueles pacientes que não estão numa situação tão grave. Eles estão sendo levados para essas unidades e aí a nossa rede hospitalar começa a desafogar. Agora eu estou enfrentando um problema que muitos desses pacientes estão tendo resistência, não querem embarcar, querem ficar aqui no estado do Amazonas. E aí a gente tem disponibilidade já para enviar esses pacientes para Goiânia, Teresina, São Luís, Brasília, e tem outros estados que já se colocaram à disposição para poder receber esses pacientes. A próxima pergunta, governador, é de Paulo Figueiredo Filho. Você, Paulo. Governador, bom dia. Em julho do último ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a compra de respiradores superfaturados sem licitação pelo seu governo, que acabou prendendo a sua secretária de saúde à época e o antecessor dela, né, o seu antecessor. Até que ponto o senhor acha que essa investigação pode ter atrapalhado a preparação do seu governo para a crise atual? Bom, todos os governos e todas as ações, principalmente nessa pandemia, elas estão passivas de serem fiscalizadas pelos órgãos de controle, pelos órgãos competentes, e a gente seguiu aqui o nosso trabalho, apesar de toda essa situação. Bom, a gente seguiu com o nosso planejamento, o estado do Amazonas aprendeu muito com o episódio que aconteceu no pico da pandemia e a gente conseguiu estruturar a nossa rede. O que aconteceu agora foi uma situação excepcional, uma situação extraordinária de uma variante do vírus que, ao que tudo indica, tem um poder muito grande de transmissibilidade.
estamos com um problema no áudio do governador. Eu vou pedir, inclusive, que ele refaça a resposta, volte a partir do ponto em que a gente parou de escutar, assim que for restabelecida a conexão com ele. Será que agora a gente consegue? Por favor, governador, vamos tentar. Parece que ainda não. A gente vai tentar, então, refazer a nossa conexão, resolver esse problema e, na sequência, retomar essa nossa entrevista com o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Ele vem dando detalhes aqui para a gente a respeito da situação no Amazonas. Hoje pela manhã, mais pacientes começaram a ser transportados. Aviões da Força Aérea Brasileira estão sendo usados, inclusive, nesse trabalho. E o governador respondia justamente ao Paulo Figueiredo Filho, falando sobre essa investigação da Polícia Federal que apura a suspeita de irregularidades na compra de respiradores pelo governo do Amazonas. A ex-secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, inclusive chegou a ser presa no âmbito dessa investigação. E, na sequência, a gente vai retomar a nossa conversa com o governador do Amazonas. Lembrando que aviões da FAB levaram também nessa manhã cerca de 500 cilindros de oxigênio para o Estado, a mando do governo federal, e que também cilindros estão sendo encaminhados de forma solidária da Venezuela, que é o país maior fornecedor de oxigênio para o estado do Amazonas, que pede socorro, né? Doações têm chegado também de outros estados. Daqui a pouquinho a gente pode, inclusive, perguntar para o governador, quem quiser ajudar e tiver em outro estado, tem algum meio para poder fazer isso, porque a situação tem comovido todo o Brasil, inclusive artistas, jogadores de futebol, têm se manifestado em redes sociais, oferecido essa ajuda, puxando uma campanha nas redes sociais para ajuda. Vamos ver se o governador fala um pouco mais sobre isso para a gente, lembrando das cerca de 500 pessoas na fila aguardando por atendimento infectadas pela Covid. Governador Wilson Lima já de volta conosco aqui. Governador, peço que o senhor refaça a resposta à pergunta do Paulo Figueiredo Filho, que havia questionado a respeito da investigação sobre a compra de respiradores e se isso teria, de alguma maneira, afetado aí o preparo do Estado, se não fossem essas irregularidades, se será que teria sido possível uma preparação melhor? Peço que o senhor responda mais uma vez, governador, por gentileza. O Estado do Amazonas prestou todos os esclarecimentos e continua à disposição para prestar todas as informações referentes a todos os procedimentos relacionados à questão da Covid-19, mas, independente disso, nós continuamos o nosso planejamento. O Estado do Amazonas fez o seu dever de casa, fez a sua lição. Nós aprendemos com o pico da pandemia no período de abril e de maio. Nós triplicamos a quantidade, a nossa rede hospitalar. Só nos últimos 2 meses foram abertos mais de 700 leitos. Nós fizemos todo o planejamento, prevemos todos os cenários que a gente vislumbrava de possibilidade que poderia acontecer. Agora, o que está acontecendo no estado do Amazonas é algo extraordinário, algo que é difícil de ser previsto em razão de uma nova mutação da Covid, de uma nova variante com um poder muito grande de transmissibilidade. O estado do Amazonas saiu de um consumo de oxigênio dia de 15 mil metros cúbicos para 75, 76 mil metros cúbicos. No primeiro pico da pandemia, o estado do Amazonas levou 30 dias para que para que o consumo de oxigênio dobrasse. Então, estávamos consumindo 15 mil e em 30 dias subiu para 30 mil. Agora, em menos de 15 dias, esse número mais do que quadruplicou, né? A gente saiu de 15 para 76 mil. Então, foi um negócio assustador e um negócio extraordinário. Paulo. Olha, realmente é assustador e extraordinário, mas eu estou ouvindo o governador dizer que fizeram todo o planejamento, reformaram a rede, planejaram todos os cenários, etc. Governador, o seu estado está em colapso, o sistema de saúde. Não dá para dizer que não era possível de prever que, depois do caos que o seu estado já sofreu em abril, foi um estado muito afetado em abril, talvez o estado mais afetado da federação em abril, não dá para dizer que era impossível prever que ele fosse ser afetado nessa segunda onda, uma vez que a segunda onda está afetando todos os países do mundo, isso é verdade, talvez de forma mais severa com essa nova variante, mas a gente está vendo todos os países do mundo, a gente está passando no Reino Unido, aqui nos Estados Unidos, vários estados passando por esse problema também. Não dava para ter feito, sempre dá para fazer mais, mas será que não faltou planejamento não, governador? Não faltou planejamento.
a nossa equipe trabalhou muito no nosso plano de contingenciamento. Hoje o mundo enfrenta dificuldades com relação a isso. O Reino Unido teve problemas com abastecimento de oxigênio, os Estados Unidos teve problema com abastecimento de oxigênio. A gente está lidando com algo que a gente ainda não conhece totalmente. Nós estamos diante da maior crise sanitária de todos os tempos. Tudo o que a gente tinha conhecimento sobre a Covid-19 foi levado em consideração para que a gente pudesse fazer esse nosso planejamento. Nós aumentamos a nossa rede e não tínhamos condições de prever uma variante, uma mutação diferenciada e um aumento tão expressivo aqui no estado do Amazonas. Hoje nós temos mais do que o dobro de internações do que tínhamos no pico da pandemia. Então, assim... por mais pessimista que a gente pudesse ser no nosso planejamento, não imaginaríamos que tivesse uma situação tão agravada como a que nós estamos vivendo agora. Governador, e nós falamos aqui sobre as investigações a respeito de superfaturamento na compra dos respiradores e agora com essas compras emergenciais de tubos de oxigênio que precisam, claro, ser trazidos com a máxima rapidez possível. Será que existe o risco também de corrupção agora nas negociações pelo oxigênio? Bom, esse oxigênio que está chegando aqui ao estado do Amazonas são produtos que estão sendo encaminhados pelo Ministério da Saúde e também pela empresa que fornece oxigênio ao estado do Amazonas, que já é um contrato de muito tempo e o que a gente está recebendo também é resultado de doação. E todos os procedimentos que nós estamos fazendo são procedimentos públicos em que a imprensa pode acompanhar, a sociedade pode acompanhar, inclusive com transmissão ao vivo, para que haja a maior lisura possível em todos os processos. Governador, falando um pouco mais sobre essa ajuda externa, que parece que é o que o Amazonas mais precisa nesse momento, com 500 pessoas aguardando, algumas morrendo sem ar. Quantos cilindros de oxigênio chegaram ao estado de ontem para hoje, enviados pelo governo federal e também pela Venezuela? Os da Venezuela tiveram algum custo e eles estão sendo encaminhados para quantos hospitais aí estão sendo distribuídos rapidamente pelas cidades? A nossa capacidade de produção de oxigênio da empresa, da principal fornecedora de oxigênio, é de algo em torno de 25 mil metros cúbicos. Nós recebemos durante a madrugada de hoje mais um carregamento de mais 5 mil metros cúbicos. Também temos de duas outras empresas que também estão trazendo da Venezuela esse oxigênio. A gente continua ainda com dificuldade no dia de hoje, mas hoje deve ser bem menos difícil que ontem. E eu estou recebendo aqui muitas demandas, inclusive da rede privada, que também enfrenta o mesmo problema de oxigênio. A gente deve demorar ainda uns 2 dias para que a gente tenha essa situação regularizada da questão do abastecimento aqui no estado do Amazonas. E é importante destacar que o nosso grande problema aqui é a questão da logística. Não há disponibilidade de aeronaves que possa comportar no Brasil uma quantidade tão significativa de oxigênio. Uma aeronave como o Hércules da Força Aérea Brasileira traz algo em torno de 5 a 6 mil metros cúbicos de oxigênio, enquanto a gente precisa de 70 mil dia. Esse oxigênio, ele chega em sua maioria através de balsa e também através de contêineres que levam aí, em média 5 a 6 dias para chegar aqui no estado do Amazonas. Governador, nessa semana o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Amazonas deve ter prioridade no recebimento das vacinas. É possível que no domingo a Anvisa anuncie a liberação, a aprovação do uso emergencial dessas vacinas e o próprio Pazuello diz que na quarta-feira da semana que vem talvez comece a campanha de vacinação. Como ela vai se dar aí no Amazonas e o volume que será recebido pelo Estado vai ser suficiente para imunizar qual parcela da população? E essa é a esperança de que só a vacina consiga reverter esse colapso que se instalou por aí? Num levantamento preliminar encaminhado pelo Ministério da Saúde, o Amazonas deve receber, ao longo do ano de 2021, 1.111 doses. A gente ainda está esperando para saber qual será a quantidade de doses nesse primeiro lote.
mas assim que ela chegar, ela já vai começar a ser distribuída aqui na capital e também para os municípios do interior. Nós estamos preparados para fazer essa vacinação, temos em estoque seringas agulhadas, temos 440 mil unidades e estamos recebendo até agora, o próximo dia 25, 1,5 milhão de unidades para que esse procedimento possa acontecer. As salas de vacinação no interior já estão sendo preparadas com essa finalidade, a nossa rede de frios também está sendo preparada. Agora, o apelo que eu fiz ao ministro é que, nesse momento, o estado do Amazonas tivesse prioridade no sentido de ter a maior quantidade possível de doses para que a gente possa fazer essas viagens ao interior, né, nessa primeira dose, de uma vez só. Porque em algumas regiões, em algumas comunidades, não se tem como chegar de avião, só se chega de barco, e aí levam-se 5, 7, até 10 dias para que se possa chegar lá com um profissional de saúde e que essa vacinação possa chegar ao seu destino. Ok, nós ouvimos aqui o governador do Amazonas, Wilson Lima. Obrigado pela entrevista, governador. Bom dia. Muito obrigado, bom dia.